entender como é que... Você quer saber como é que a tecnologia está ajudando a gestão das empresas, as questões contábeis? Porque assim, se você não tiver uma boa contabilidade, não adianta você ter uma boa gestão e achar que dentro dela não tem que estar um olhar sobre o seu olhar fiscal, olhar sobre o que está acontecendo nesta área. Sem dúvida, principalmente... Se você for empreender, mesmo que pequeno, você tem que ter uma visão principalmente cuidadosa. Nessa questão turbulenta, né, que a gente vive de economia, né, você tem que ter um staff, uma equipe muito alinhada com os seus princípios, justamente para você não ter perdas aí e também não ter falta de lucratividade. Muito bem, Gustavo. Nós estamos recebendo aqui em os nossos estúdios, né? Os sócios da Apter, que é nossa parceira, que tem as melhores soluções para sua empresa, né? E uma visão global. O Márcio já esteve aqui, né? O Márcio Martins e o Carlos Steffen. Acho que é a primeira vez o Carlos, né? O Carlos é a primeira vez. Primeira vez, está inaugurando a primeira vez. Gente, como é que eu vou fazer a pergunta, responde, eu vou deixar à vontade para que vocês possam responder. Primeiro, obrigado pela visita, né? Sempre eu digo o seguinte, quando vocês vão vir para cá, é um tema que a gente tem que tentar traduzir de maneira, porque mesmo às vezes os empresários não conseguem acessar e ter os resultados de uma boa assessoria, né? Um olhar contábil adequado, não só contábil, mas como de gestão do seu próprio negócio. E a tecnologia hoje, até que ponto ela pode apoiar o departamento fiscal das empresas? Quem pode me responder? Bom, Márcio, Carlos. Primeiro, bom dia. Bom dia aí, né? Bom dia a todos, Kiko, né? Gustavo aí, obrigado mais uma vez aí por nos receber. Hoje aqui o tema aqui é a tecnologia, né, nessa área, nessa confusão tributária, né? E aqui junto comigo o Carlos, né, que é meu sócio aí, especialista na área tributária e especialista em tecnologia, na área, né? Tecnologia. Então, hoje prometo que eu não vou falar muito, quem vai falar você pode falar, não tem problema não. Você não consegue ficar sem falar, Márcio? Mas assim, para começar aí eu deixo o gancho pro Carlos. Ontem estava conversando com um empresário, né? Isso é legal, quando você faz essas histórias, esses detalhes das conversas, porque essas interessam, o ouvinte fica ligado. Exatamente. Até na outra oportunidade falando uma questão de, né, recuperação do tributo, como a gente, né, traz mais, otimiza aí o tributo para a empresa. Mas explicando para o empresário, onde estava com o dono e com o contador, né? Explicando para ele o que era obrigação principal e obrigação acessória. O nosso não é técnico, às vezes chato, mas tem que entender. Tem que entender. A obrigação principal é o cálculo do tributo. É como eu calculo lá o imposto de renda, calculo o PIS e COFINS e ICMS. Isso é o cálculo, é o principal, é o tributo. Tá. E a obrigação acessória é como você hoje informa esse tributo para o fisco. Perfeito. Então a gente chama os SPEDs da vida, e-social, é tudo uma parafernália tecnológica que o empresário muitas vezes recebe lá a guia para pagar no final do mês. Ele não sabe como foi feita a informação. E por trás disso tem uma tecnologia do governo muito avançada. E é aí que a gente entra. Como a gente, né, tanto na apuração do tributo também, mas na informação dessa apuração. Mas não deveria ser a mesma coisa? Uma coisa, tudo bem, eu apuro na minha empresa, depois eu vou informar aquele. O número não é o mesmo? Vamos dar um exemplo rápido, assim. É igual a declaração de imposto de renda. Tá. Você paga lá um funcionário, ele tem, né, todo mês é retido dele o imposto de renda, mas no final do ano ele tem que declarar. Isso. Então, a declaração de imposto de renda é uma obrigação acessória, né? Isso estou sendo, vamos falar, bem simples. Bem simples. Mas é assim que eu quero que você seja. Não, eu digo assim, eu digo que a declaração de imposto de renda da pessoa física é simples. É simples. Agora, você formar um SPED, né? E aí o Carlos vai falar aqui, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Desde a empresa do simples, tem uma complexidade, aí você vai para as grandes empresas, isso aí vai tomando proporções. Uma proporção enorme. E o tempo gasto para isso é muito, e aí quem é, Carlos? Entra a tecnologia para ser eficiente e seguro, né? Isso mesmo, Márcio. Primeiro, bom dia, Kiko. Bom dia, Carlos. Bom dia, Gustavo, Márcio, todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Com vocês para tentar trazer aqui com leveza, né? Vamos, não é fácil, hein? Não é fácil. Olha, não é fácil. Trazer um tema que
querendo ou não, ele é diário. Eu só vou dizer assim, minha filha estuda administração e gosta de contabilidade. É mesmo? Ela não é, eu acho que, tenho certeza que é minha filha, mas olha... Fala pra ela passar lá, ela tá em São Paulo ainda, com certeza. Mas se você parar pra pensar, Kiko, tecnologia, ela tá no dia a dia de todo mundo. Hoje estamos em 2022. Olha essa rádio. Hoje você leva informação ao seu público, não só pelas ondas do rádio, né? Como também pela internet. Pela internet, estamos aqui ao plataformas vivo no digitais, YouTube. Depois essa entrevista vai ficar gravada aí para todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Então, quando você pensa na evolução do que éramos há 20 anos atrás para que somos hoje, a evolução que nós sentimos no dia a dia, você também vê na relação que você tem, você, contribuinte, com a autoridade fiscal. A autoridade fiscal evoluiu muito. Muito, Kiko. Muito. Daqui a pouco eu não vou precisar mais fazer minha declaração. Porque hoje ela já não precisa fazer. Porque ela já tem todos os meus números na hora que eu uso dinheiro de plástico. Se você, especial, né? Você vai ter que entregar a declaração de pessoa física, né, nos próximos meses. Se você tiver um acesso num CPF digital, você consegue baixar. Tudo na minha movimentação, né? A própria Receita te entrega uma declaração pré-preenchida para sua validação. Esse é o plano do governo federal, da Receita Federal e dos fiscos estaduais. A evolução da tecnologia no ambiente tributário faz com que o fisco comece a entregar para você. Ou seja, o fisco é importante para que o empresário e a pessoa física entendam, né? Que hoje é como se fosse um Big Data, um Big Brother, né? Na nossa vida. Se você está achando que ninguém está vendo o que você está fazendo, não só no fisco, mas como, né, no Google da vida. No seu dia a dia, Kiko. Então, se você pensar o que você faz hoje, você sai, gasta no cartão de crédito, saca dinheiro do banco, faz um Pix. Tudo isso é monitorado. Nota fiscal eletrônica. Você como empresário, para você emitir uma nota fiscal eletrônica, primeiro você tem que pedir uma autorização para o Estado para validar aquele documento fiscal. Os números que você tem. Você pode emitir tantas notas, né? Como se fosse antigamente, quando era no papel, né? A checagem, ela não é, neste primeiro momento, uma validação se a operação está adequada ou não, mas apenas para validar se as informações ali constantes estão no padrão da Receita. O Márcio parece que queria fazer uma abordagem, Márcio? Não, a questão é... O papo tá bom, senão nós vamos deixar você aí de lado, você não vai participar. Não, é interessante porque hoje. na verdade, tá ficando interessante pro ouvinte, e eu vou conduzindo o número aqui do meu YouTube, e quando tá crescendo eu tô indo pro caminho em que vai navegando, enquanto vocês entendem de contabilidade, a gente vai na área de comunicação. Que é assim, né, o que o Carlos falou aí, né, hoje você pede pro fisco, você pode faturar, né, é engraçado isso. É uma coisa engraçada, né? Você pede pro governo, posso faturar? Isso possa mudar? Isso deve mudar, né? Não, acho que isso... Não, essa é a realidade. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Ele tem o controle, né? Ele tem o controle. E ele quer... Se você olhar pesquisas recentes publicadas aí pela OCDE, a OCDE é uma organização mundial que trata de políticas públicas do ponto de vista tributário. Não só tributário, mas para esse fim tributário. O Brasil, ele é no ranking, ele é o 17º país em termos de tecnologia no ambiente governamental. Olha que beleza. O Brasil é top 20 nesse quesito. Por quê? O brasileiro e o fisco, eles têm uma relação de muito conflito no Brasil. É amor e ódio, né? Já é nome, já é ódio, leão, só. né? Temos aí uma pluralidade de legislações, leis sendo editadas, normativos diariamente. Se você olhar aqui no meu celular agora, já pipocou umas 10 alterações legislativas hoje. E isso é confuso. E aí você fica... E aí a pessoa que não tem uma boa assessoria, não tem a Apter, por exemplo, ela pode estar perdendo... Ela pode estar navegando em águas desconhecidas. Singrando mares nunca dantes navegados. Correto. Só para dar um pouco mais de lustre nas palavras, não é? Claro. E com tudo isso em mente, né? Quando a gente fundou a Apter lá em 2016, e até traz uma curiosidade que hoje, esse mês, né, Márcio, nós completamos aí 6 anos, né? Maravilha. Em março. Quando nós fundamos lá em 2016, a gente já tinha essa visão de que a tecnologia, ela ia agregar e permitir
com que nós prestássemos serviço de forma diferenciada para os nossos clientes. Então, nós desde 2016 investimos pesadamente em desenvolvimento de plataformas, de softwares, né? Para que essa relação fisco-contribuinte ela pudesse ser cada vez mais clara. Isso fez com que a gente começasse a desenvolver uma cultura dentro da Apter muito focada aos dados que as empresas produzem. Então, um exemplo é o dado que está na nota fiscal. Hoje, apesar de você ainda receber um papel em sulfite na sua casa, a nota fiscal ela é muito mais do que isso. Ele é um arquivo eletrônico num formato específico, onde você dá, além daqueles dados que estão naquele documento impresso, muitos outros campos e dados sobre a apuração do tributo envolvendo aquela transação. E aquilo tudo, sem que você perceba, ela está sendo cruzada. Perfeito, perfeito. Então, esta nota fiscal que você recebeu, a empresa que faturou, ela primeiro declarou já neste momento. Vamos imaginar uma figura de linguagem. Olha, Claro. que eu entrei na portaria do Bandeiras, eu tenho uma câmera principal. Depois, cada corredor que eu vou, a entrada do banheiro, a entrada aqui na Jovem Pan, tudo está sendo cruzado. Esses vídeos estão todos se cruzando. Exatamente. Então, seria numa linguagem bem simplista. E não só isso, Kiko. Além da autoridade, né? Além da fiscalização, entender que você fez uma transação, ela exige do contribuinte que você declare aquela transação. Caso você tenha tido a transação e não tenha declarado aquela transação, Pancada. há um conflito. Claro. E há um questionamento. O que a gente fala um pouco é o seguinte, né? Hoje você tem várias obrigações acessórias que elas sim falam entre elas. Então, vamos dar um exemplo aqui prático. Você tem vamos dizer, um planejamento tributário, vamos nessa linha, e que eu cheguei num cálculo de tributo de 100 mil reais para pagar. E declarei 100 mil reais na obrigação acessória A. Na obrigação acessória B, se eu declarar 120, e acontece, o risco do fisco cruzar isso daí, te questionar... É um conflito, porque é tudo 100. A base era 100. Era 100. Então a gente, né, tem uma frase que a gente usa que fala assim, ó, seja coerente na sua incoerência. Então, se eu falei 100 numa obrigação acessória, tem que ser 100 na outra. Tem que ser 100 na outra. 100 é base. 100. E aí, o robozinho ajuda? Com Tem certeza. robô? Como é que é essa isso aí. história, né? Então, É os RPA. Exatamente, que é o Robot Process Automation, né? Que é isso, né? Que é uma palavra bonita aqui em inglês. Bonita, Vamos trazer para os nossos ouvintes aqui um conceito mais pé no chão. Nada mais é do que você, de fato, ter um robô. Mas não é aquele robô, né? O Exterminador do Futuro, né? Arnold Schwarzenegger, que vai Ele lá... pega os arquivos e cruza os arquivos. Perfeito, né? Basicamente, o que nós É um software, fazemos, né, e desenvolvemos são softwares, né? Em que, com o uso dessa tecnologia, a gente deixa de investir tempo de time para fazer cruzamentos que são relativamente simples, Mecânicos. porém que levam tempo e são necessários Só no que dia ele a é dia. Exatamente. Né? Exatamente. Ele não cansa, ele não brigou com a sogra. Ele trabalha 24 horas por 7, não toma cafezinho e não para ir no banheiro, né? Mas não tem depressão, transtorno bipolar, nada. Mas sabe, Kiko, a gente vê o uso da adoção desses robôs, Não né? vão substituir as pessoas. Nunca, Não. Eu nunca. acho que nunca a gente vai ter deixado de dispor. O que nós vemos para os nossos clientes e também internamente... Pega Covid, né? O que nós vemos é que, de fato, quando você começa a ir nessa cultura de cada vez mais trazer aí um desenvolvimento tecnológico, o que a gente fala da transformação digital nas empresas, faz com que o seu time comece a depender tempo naquilo que importa. Das informações que a gente manda para o fisco, e aí eu vou falar também, é claro que da pessoa física, mas na privada, né? Ele tem um ciclo de 5 anos, quinquênio, para que eventualmente eu me livre de um erro ou de uma multa fiscal, de um fato prescrição. pretesto, a prescrição, né? Colocando sobre esse aspecto, né?
O fisco, neste momento de 5 anos, ele automaticamente ele faz cruzamentos quando há processo. Bom, todo ano se faz e todo ano é os 5 anos de alguém, né? Os nossos próprios 5 anos pregressos, nós vamos contar 5 para trás. Correto. Né? A gente estava comentando, né, Kiko, da evolução da tecnologia da Receita Federal. Se vocês perceberem, a Receita Federal tem sido cada vez mais eficiente nestas constatações. Sim. Onde ela faz cruzamentos. E aí, quando eu penso na pessoa física, né? Ela cruza sua movimentação bancária com as informações que você acaba declarando. A Receita Federal, né, ela é muito taxada como uma figura de um animal, né, que é o leão. Né? E a gente gosta, né, de fato, porque ela abocanha, né? Por isso que ela utiliza leão, né? Ela abocanha ali um pedaço da sua renda que é via tributo. Mas na verdade a gente gosta também de entender a Receita como um grande elefante. Ela é lenta. Mas a hora que ela chega e pisa, ela esmaga. Fode tudo, né? Desculpa, arrebenta tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? E palavra de um fiscal já falou isso pra nós, né? E o que eu quero dizer com isso é que a Receita Federal vem numa toada, né? Vem numa crescente de utilização de tecnologias nos últimos 15, 20 anos, em que ela está num ponto de inflexão onde ela vai cada vez mais usar as informações que ela possui de forma inteligente para evitar evasão, para começar a questionar as empresas. Vou dar exemplos clássicos de clientes, né? Que nós já nos deparamos. Quantos dos empresários estão nos ouvindo aqui que já não teve uma fiscalização estadual onde o fiscal do estado vem com notas fiscais dizendo, olha, por que essas notas fiscais aqui, ele já traz listando as notas fiscais. Já tem toda a informação. Por que estas notas aqui não foram declaradas? E às vezes, né, muitas vezes, não é uma vontade do empresário, é por conta do volume de operações. Algumas notas fiscais acabam ficando na gaveta de quem deveria ter lançado a nota e só vai se deparar nisso 2, 3 meses depois. Então, o uso dessa tecnologia pela parte do fisco tem que fazer com que as empresas sejam cada vez mais inteligentes, eficientes em antever essas questões. Tem um ponto, Kiko, assim, ó. Ninguém gosta de falar em aumento de tributo, né? Nenhum governador, nem o presidente. Então é melhorar a eficiência, Exato. né? Não, assim, o que acontece hoje, você tem algumas penalidades em relação à obrigação acessória. É igual esse exemplo que o Carlos falou. Tem notas fiscais que não foram escrituradas, o fisco sabe disso e para isso tem uma penalidade. Ele cobra isso, ele autua. Mas isso não é aumento de tributo, mas é aumento de arrecadação. Sim, ele tem que melhorar a eficiência, ele não está aumentando o tributo, mas se ele melhorar, ele não precisa passar nas assembleias, nas câmaras, a necessidade de criar tributos, né? Exatamente. Porque ele era muito ineficiente, essa que é a grande verdade, né? Tinha muito evasão e até a área de tecnologia ajuda a todos os lados, né? Eu acho que ela ajuda desde que você possa tê-la, né? Porque também tem aquela história da perda tributária daquilo que poderia estar sendo aproveitado e não é. Perfeito. Né? Eu acho que a área de tecnologia pode também achar esse detalhe. A gente diz, né? Eu gosto de usar uma comparação, né? Antigamente, quando você ia extrair ouro, né? Lá na Serra Pelada, né? Você ia lá, pegar uma pá, cavocava um buraco, saiu uma pepita de ouro gigante, você parava ali de cavocar o buraco, né? Então, no passado as empresas, né, faziam uma primeira análise, já achavam um valor, já parava de analisar. Depois, a tecnologia foi melhorando, né, da extração. Em vez da pá, o pessoal começou a jogar água, extrair o ouro de outra forma, etc., mas deixava aí num resíduo. E hoje, a gente tem tanta tecnologia e tanta capacidade de analisar que a gente faz como os mineradores de ouro hoje comum, né? Ele pega o que restou de toda essa mineração e ainda extrai milhões, milhares de reais ali em ouro, né? É a mesma coisa que a gente faz. Por quê, Kiko? O dado é ouro hoje para as empresas. E olha, não só para tributário, não. Você pode usar esses mesmos dados para gerir uma série de outros fatores dentro da sua empresa, né? É o que a gente chama
né? Vou usar um termo mais técnico aqui, mas os empresários que estão nos ouvindo vão com certeza já ter ouvido falar dessa cultura data-driven. O que é isso, né? Cultura data-driven. Nada mais é do que você utilizar dados para você ter fatos e deixar de ter subjetividade numa tomada de decisão. Não é mais falar... Mais orelhada, né? Feeling só. O feeling eu acho que ele é necessário. Claro. É o tino, né? É o tino. Perfeito. Mas hoje você tem o rumo do vento, a sensibilidade, mas você vai se equipar. Perfeito. É como você vai subir uma montanha, né? Perfeito. E cada vez mais você vai se preparar para subir e para descer. Porque... E cada vez mais você vai ter isso, né? São as grandes revoluções, Kiko. Primeiro você teve a revolução da digitação. Todo mundo escrevia. Bom, eu falo aqui que eu comecei com 14 anos com contabilidade. Então, o processo na época lá era, você tinha uma planilha, você colocava tudo numa planilha, você mandava para um digitador digital. Aí depois evoluiu. Você fazia a planilha, já não tinha digitador. Porque aumentou o número de computador, você tinha um computador. Aí depois eliminou a planilha, você ia direto no computador e digitava. Então isso, né, foi evoluindo. Hoje, um dos trabalhos que nós fazíamos lá, que tinha que ter o trainee, o assistente lá 1 mês trabalhando. Hoje, com a tecnologia, você dá um comando no celular, o robô, ele vai no site da Receita Federal, baixa todas as informações e quebra essas informações e traz dados. Explode, Pega os dados, quebra os dados e transforma em informações. Informação e analisa. E informação é poder, e poder é decisão, né? Exato. E isso é um ponto interessante, Márcio, que você me lembrou aqui, né? Hoje nosso time pode começar um projeto celular. Um projeto de análise de uma empresa. O que nós demorávamos até 80 horas para buscar a informação, capturar aquela informação, extrair o dado, hoje, em 4 horas, está pronto na mão do time. Porque, de novo, o uso de ferramentas tecnológicas como o robô, ele faz com que você comece a usar o dado como um ativo. Aquilo é um ativo da sua empresa. Você faz com que o seu time foque naquilo que é importante. Não analisar o passado, mas pensar no futuro da sua empresa. Analisar o passado, deixa com a Apple que a gente ajuda você a chegar lá, né? Porque agora, vai ter dados, analisar o futuro, quem conhece do negócio é o empresário. A gente está ali para apoiar o empresário na melhor tomada de decisão, né? E o uso da ferramenta tecnológica está aí para isso. Gente, foi muito bom. O Carlos está escalado toda vez que vem para cá. Porque, eu me preocupo muito quando a gente coloca a informação e coloca a entrevista. O dado, e estou brincando com o Márcio, é que o assunto do Carlos é um assunto que está numa temática muito presente no momento em que a gente está vivendo. A gente sabe que o Márcio lidera aí quase todos os processos dentro da Apter. Ele é um Boeing, né? Estamos falando aqui sempre da presença dele. E eu queria que vocês pudessem abrir o espaço para a gente, nós vamos finalizando, eu queria ficar falando 3 horas. E é um assunto denso, eu sempre brinco com o Márcio, olha, assunto difícil, vamos preparar uma pauta para a gente discutir, mas eu achei que foi muito lúcido, deu muita clareza para as pessoas sentirem aquilo que pode ser bem feito por quem pode prestar, ser luzeiro mesmo, né? Ser luz na frente. Não dá para viver sem um trabalho de assessoria que nos cuide da contabilidade, mas cuide de toda a gestão, né? Porque uma boa contabilidade, ela dá luz para uma boa gestão. E que você me permitir, eu quero fazer um convite aí para os ouvintes aí da Jovem Pan. No dia 22, na terça-feira, eu vou estar participando de um webinar, né, na internet. Basta acessar o LinkedIn ali da Apter, se inscreve, dá um curtir, dá um like, né? Você vai me mandar que dia que é? Que dia que é? Terça-feira, dia 22 agora de março. Vocês me mandam aqui, pedir para nossa equipe divulgar, pra gente divulgar aqui. Vamos divulgar, participem. A gente vai... as pessoas podem eventualmente esquecer. A gente vai conseguir demonstrar o que nós falamos aqui, né? A gente vai participar desse evento, é um webinar sobre o uso de tecnologias aí analíticas
na função fiscal. Faltou alguma coisa que você acha que seria legal, relevante a gente falar nessa área de tecnologia que a gente não abordou? Que eu acho que o importante aqui é deixar para todos que estão nos ouvindo, para o empresário, que o uso de tecnologia não está distante da sua realidade. Tá, ele não é uma coisa cara a ponto de não ser possível para Exato, pessoas. Não é nada utópico, né? E as empresas têm utilizado cada vez mais recursos para que você consiga, de fato, ter uma boa gestão, uma gestão eficiente e fazer principalmente com que o seu time trabalhe pensando na sua empresa e não trabalhando para o governo. Legal. Mas bem que é uma área que trabalha, né, também para o governo, né, para arrecadar. Márcio, o que você gostaria de colocar? Bom, de fato, essa questão de tecnologia aqui para nós o que o Carlos sempre coloca assim, ó, o que nos trouxe até hoje o negócio nosso não é o que vai nos levar para o futuro. Então, claro, a gente sempre pensa o que em termos de inovação nós temos que ter aqui no mundo, né? No mundo, porque alguém vai ter. Se nós não tivermos, alguém vai quebrar a gente. Então, a gente tem seja a gente que nos quebra. Que seja uma autoquebra, né? Então, é um ponto que a gente tem muita clareza nessa questão de tecnologia. Nós estamos falando aqui da área tributária, né? Mas isso nunca acaba, né? Eu acho que uma área de assessoria nunca acaba, porque ela pode tornar-se obsoleta e não ser boa, né? Então tem que estar realmente up to date, né? Sei lá, um exemplo. E não dá para pensar só numa área, tem que pensar fora do país, o que está acontecendo no mundo, né? Você vê essas questões de plataforma hoje de investimento, né? Você não tinha isso há uns 2 anos, 3 anos atrás. E está explodindo, né? Está explodindo. Então, quer dizer, a tecnologia ela está aí, a gente, isso é um ponto estratégico para nós e tem que ser um ponto estratégico, né? Quando a gente fala aqui, assim, hoje você tem empresas que não têm uma estrutura interna muito, né, robusta em termos de tributário, que a gente, vamos falar assim, é uma tecnologia que a gente pode aportar, e você tem grandes empresas também que têm a tecnologia que também vão necessitar de desenvolvimento, de aprimoramento. Até que é como aquela história, né? Quando a gente tinha o videocassete, mas não sabia programar ele quando estava fora de casa. Né? Só gravava a hora que estava. Vamos gravar a novela, tem que esperar começar para gravar e deixa tocando. Às vezes não era o tempo de vocês. Tá? Era assim. Do Carlos não é. Do Carlos não. Então, assim, às vezes a empresa tem a Ferrari dentro de casa, mas precisa aprender um pouco a pilotar ela. Né? Então, legal. Olha, eu falei com o Márcio Martins, que é sócio-diretor, e o Carlos Steffen também, que é sócio-diretor da Apter. E a Apter é nossa parceira, assessoria contábil, assessoria empresarial. Realmente são pessoas, como vocês puderam ouvir e assistir nas plataformas, nas redes sociais. Muito interessante, conteúdo muito sólido, e a gente tem a maior alegria em tê-los como parceiros aqui da Jovem Pan. Carlos, só repete o seu webinar, que vai acontecer na terça-feira, e depois manda aqui pra gente poder divulgar também no próprio dia. Mando sim, Kiko, obrigado. Vai ser na terça-feira, dia 22 de março, às 5 horas da tarde. Quem quiser, acessa o LinkedIn ali da Apter, vai ter o link para esse evento. Apter.com.br. Nós vamos falar de Transfer Price. Transfer Price. Que é isso, gente? Isso a gente pode deixar para um outro. Mas assim, todas as multinacionais precisam. Tá legal. Exato. E Sorocaba está crescendo aqui na nossa área, está crescendo muito. Tem já 800 inscritos, né? Estamos com 800 inscritos. Nossa. Mas o bom da internet é que aqui não tem limites, né? Então a gente consegue. No Brasil. Pode pendurar o mundo, né? É isso aí. Muito bem. Café e Celso, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.